Olá, meu nome é Lucas, prazer. Olá, meu nome é Erika. É um prazer estar aqui. Olá, meu nome é Erika Reis, um prazer. Certo, eu tenho 21 anos, acho que quando essa entrevista sair já terei 22. Eu comecei a RI ali no período da pandemia, fui a última turma da pandemia em 2021, então comecei ainda de longe, mas vim aqui para Belo Horizonte em 2022. Desde então acho que eu fiz um pouquinho de tudo dentro da PUC, sou apaixonado pelo curso, atualmente no 7º período. Eu gosto bastante de estar mexendo com essas questões de projetos de extensão, com outras oportunidades extracurriculares. E uma curiosidade sobre mim é que eu faço parte do Miniono durante toda a minha graduação. Então esse é o 7º período que eu estou inscrito na PUC e é o 7º período que eu estou vinculado ao Miniono. Eu tô na PUC desde o ano passado. Eu estou agora no 4º período, que é surpreendente, porque o tempo passou muito rápido. Eu tô vinculada ao projeto do Miniono desde a 24ª edição. Eu fui voluntária de um comitê que era de língua estrangeira, era em inglês, e agora eu tô no meu 2º ano no projeto como diretora assistente. Bom, eu comecei o curso em 2021, também na pandemia. Atualmente eu estou no 8º período, ainda fazendo o meu TCC. É a primeira vez que eu participo do Miniono, então estou muito animada para a experiência. A gente sempre brinca isso dentro do próprio Miniono, que existem alguns comitês que são mais vinculados a certos aspectos, e um dos mais engraçados é quando a gente pensa realmente nessa simulação um pouco mais formal e o que as pessoas realmente são mais vinculadas assim para tentar vestir a camisa, sabe? Geralmente são os projetos de segurança, então o CSNU, a GNU também, mas o Corpus ele surgiu com uma ideia conversando com outras pessoas, inclusive a própria coordenadora do Miniono, a doutora Raquel Gontijo, e é uma ideia de tentar trazer assuntos que são importantes para o dia a dia, que às vezes a gente não fala tanto e não dá a devida atenção a eles, e que são muito relevantes para o futuro também. Então, o COPS ele surgiu como uma ideia para debater sobre todas as mudanças que estão tendo na área do setor espacial, mas também trazer uma nova oportunidade de agentes que não são tão comuns no Miniono, como, por exemplo, empresas privadas, para falar um pouco sobre esse tema que é tão bom. Então, é uma oportunidade boa para todo mundo estar simulando, vai ser um prazer. Eu tenho uma equipe muito formidável, eu adoro muito minhas assistentes, e eu acho que um pouco desse lado da nerdice se espalha bastante em nós. Eu sempre fui muito entusiasta do espaço, acho que não sou a pessoa mais entusiasta nesse setor no próprio comitê, mas eu acho que vai ser um tema muito interessante para ser debatido. Claro, nós temos conversado bastante. Um pequeno problema que a gente tem é o fato que nós três fazemos esse curso de maneiras diferentes, né? Cada um num período diferente, mas eu imagino que isso também possibilita que a gente crie essas ideias de maneiras diferentes. Então, toda a construção do próprio guia, mas também dos dossiês e das ideias que são trazidas são de formas complementares entre si. Então, muito da maneira que eu penso é muito complementado pela Érica, muito complementado pela Érica também. E eu acho que isso tem sido uma experiência diferente dos outros comitês, mas que agrega muito.
Gente, pra mim tem sido ótimo, porque eu descobri durante a elaboração dos documentos e durante todo o decorrer do projeto que, na verdade, eu gosto de fazer publicações pro nosso Instagram, então eu descobri que eu consigo, de alguma maneira, mexer de algum jeito razoável no Canva e produzir algumas postagens relativamente similares a esses pôsteres da área especial Nerdola. Eu descobri também que eu realmente gosto do tema e que eu encontrei uma área que eu gostaria de continuar estudando na faculdade. Então, isso foi muito relevante para mim, de estar inserida dentro de um comitê do Miniono que trata de um setor que acabou despertando em mim a vontade de fazer uma carreira em si. Essa questão do pertencimento do espaço exterior é uma questão muito difícil de conceituar num plano mais simples, né? Não é algo que a gente pode falar, pertence a tal país, assim como a gente tem um exemplo aqui dentro da Terra mesmo com a Antártica. Você tem uma noção que existem tratados que já foram feitos, isso é muito bem tratado tanto nos dossiês como também no guia de estudo, que várias partes já foram signatárias de vários acordos sobre essa questão de o que pertence a quem, mas assim como o nosso querido entrevistador e a própria notícia fala, está um pouco defasado. Esse é um pouco do nosso tópico de debate dentro do próprio comitê, porque cada vez mais a gente vê a presença de atores que não são países ou até mesmo organizações no meio dessa discussão. Então, por mais que a gente tenha todos esses tratados, por mais que a gente tenha essa discussão, você tem que tentar trazer ela para uma parte mais modernizada, tentar englobar cada vez mais pessoas que são relevantes nisso. Então, a economia lunar, quando é falada assim, não engloba só a parte de mineração, quando a gente está observando isso, que é muito falado, né? Mas também a questão das missões lunares, as missões espaciais, tanto de ida para a Lua, como também a questão de mineração, de instalações, de instrumentos e de tudo mais, capacitação. Então, é um tema muito amplo, mas eu tenho certeza que vocês, por meio dessas notícias, a gente consegue se inteirar um pouco mais. Uma das razões pela qual esse comitê ele foi idealizado é precisamente esse problema que a notícia ela traz. Nós temos uma intensificação global da quantidade de países que estão começando a desenvolver agora os seus próprios programas espaciais, simplesmente porque satélite faz muita coisa. Então, assim, tecnologia espacial, ela não só providencia coisas do cotidiano das nações, das populações de todos os países do mundo inteiro, como, por exemplo, acesso ao GPS, acesso à internet, a capacidade de você fazer monitoramento terrestre, como também faz parte de uma indústria de sofisticação econômica que faz com que o país seja mais produtivo se ele conseguir desenvolver um setor espacial dentro dele. Então, o resumo dessa ópera, basicamente, é que todos os países do mundo estão começando agora a ter um interesse cada vez maior em desenvolver um setor espacial. E daí o problema de você ter uma legislação do direito especial hoje em dia que não consegue comportar a maior parte dos atores que têm interesse em desenvolver esse setor especial. Então, você tem demandas que vêm da sociedade civil sobre de que maneira que o espaço tem que ser explorado, qual que é a maneira ética e ambiental de você conseguir fazer isso sem causar problemas que podem acabar voltando para a Terra. Então, quando destroços espaciais eles caem, ou quando eles começam a produzir um congestionamento na órbita, você tem empresas privadas que, com muita frequência, têm mais capital para conseguir realizar a exploração espacial e tem mais equipamento e capacidades, mas não necessariamente elas têm, dentro de seus interesses, os interesses da população de um país. E daí o problema desse primeiro tratado, que é o tratado mais popular, que foi elaborado porque ele não comporta esses outros atores. Ele foi pensado na Guerra Fria e ele foi pensado para conseguir segurar os esforços de grandes potências espaciais. Só que modificar esse tratado é muito difícil,
porque na medida em que você desenvolve mais leis que vão limitar a exploração espacial, você tem que desenvolver essas leis pensando em maneiras de não prejudicar atores que ainda não conseguiram desenvolver um setor espacial competente o suficiente para já ter um pedaço do espaço reivindicado para eles. E desse ponto também, muito importante, é que, por mais que a gente tenha a abrangência de todos os países que estão presentes no tratado, até mesmo os próprios países, tem muitos que ainda não fazem parte, não são signatários. Então, mais do que só atores extras, ainda é tentar englobar todos aqueles que não foram englobados nesse período, que nem a Erika muito bem disse, de Guerra Fria e todo o contexto que estava sendo abrangido. É muito interessante você ter mencionado essa notícia, porque ela não é a única do seu gênero. Então, nos últimos meses, no perfil do Instagram do nosso comitê, a gente tem divulgado uma série de notícias diferentes da conjuntura internacional discutindo política espacial. Por exemplo, como ocorreu o veto no Conselho de Segurança da proposta de emenda que os Estados Unidos e a China fizeram, como a Rússia ela está saindo da Estação Espacial Internacional e ela está propondo construir uma Estação Espacial Internacional independente dos membros anteriores em conjunto com a China. Como a China está lançando agora a sua própria constelação de satélites que está rivalizando com a Starlink. E são todas notícias muito relevantes para vocês conseguirem fazer e realizar os debates no comitê, porque eles estão dando alguns indícios sobre como que as tensões estão aumentando dentro do cenário internacional em cima da tecnologia espacial. Então, não só existe um aumento de atores interessados em participar do setor, porque agora cada vez mais países estão desenvolvendo programas espaciais e cada vez mais a sociedade civil e outros atores que não necessariamente são entes governamentais estão interessados em participar dessas discussões, como você tem uma intensificação de atividades com diferentes propósitos, inclusive propósitos militares. E aí, conciliar esses interesses estratégicos, discutir essa inserção de potências emergentes e falar um pouquinho mais sobre a participação da sociedade civil é muito crucial nesse momento. E é por isso que esse comitê está aí. Cara, essa é a minha 4ª edição de Mini-ONU e, para mim, eu diria que é sempre uma oportunidade nova, mas também dificuldades que eu nunca abrangi antes. Então, por mais que em outros eu tive dificuldade, talvez na criação de documentos, talvez na questão de comunicação e tudo mais, eu acho que a maior dificuldade que eu pessoalmente tenho é o fato que esse não é um assunto que eu domino tanto. Então, eu acho que estudar sobre ele, tentar trazer um conteúdo com responsabilidade, criar algo dedicado que nem são os materiais para o Mini-ONU, não tem sido algo que eu tenho com tanta tranquilidade que nem fiz nos outros. Bem, tem diversos aspectos que eu acho que é muito importante, que dentro do Mini-ONU a gente descobre muitos assuntos que a gente não sabia antes, né? Eu digo isso muito porque eu venho de outros 2 comitês que trabalhavam na área de segurança e que contribuíram muito para a pessoa que eu sou hoje, principalmente na área de estudo, até mesmo do trabalho de conclusão de curso, que era sobre Israel e Palestina e sobre o conflito do Alto Karabakh entre o Azerbaijão e a Armênia. E agora eu trouxe para uma área de estudo que é bem diferente, né? O uso até pacífico é justamente o contrário. E a principal coisa que eu descobri foi até mesmo conversando quando foi surgir o tema do comitê,
foi o quão diferente e o quão não organizado é a questão de informação do espaço. Ao contrário de outros aspectos, que a gente sempre tem muito data logado, que nós temos a facilidade de encontrar até mesmo a comunicação entre países, entre organizações, quando a gente vai falar de satélite e de todos os desenvolvimentos que são feitos ao redor disso, a gente tem um desencontro de informações muito grande. E uma notícia que surgiu na época foi o fato de que tinha um país que estava sofrendo por conta de um desastre específico, se eu não me engano, era implantações, e ele foi captado por informações de satélite, por conta das imagens e tudo mais, mas que essa imagem ela não foi repassada diretamente para o governo para tomar a própria decisão sobre o que fazer, mas sim foi passada e vendida essa informação. Então, a capacidade de modificar, a capacidade de como entregar as informações obtidas por satélites e de todas essas novas tecnologias que são jogadas para o setor espacial, ela não é tão compartilhada e tão integrada quando a gente pensa e fala algo de espaço, né? A gente imagina que todo mundo queira fazer o bem, queira fazer tudo igual, mas na verdade é um pouco até desconexo. Principalmente acompanhar as redes sociais das delegações que estão presentes dentro do nosso comitê. Então eu recomendo com que vocês sigam as redes sociais das empresas, das agências especiais, dos programas especiais que estão sendo realizados pelos países, porque eles sempre vão fazer publicações de quais que são as atividades que estão sendo realizadas por eles. Eu também indico com que vocês façam um acompanhamento das notícias que estão acontecendo dentro do setor espacial, e para isso eu recomendo para vocês seguirem as newsletters da Payload, da newsletter da NASA, a newsletter do Space Today. São boas formas de vocês receberem de uma maneira sucinta todas as notícias das coisas que estão acontecendo agora dentro do setor espacial. Perfeito. Não, é uma excelente pergunta. Por mais que a gente pense que seja algo um pouco mais difícil de conceber, como que essa discussão de um tema que às vezes 80, 90% das pessoas não tomam muito a sério, mas a chave que vira quando você pensa justamente no Corpus, no nosso comitê em especial, é que todas as discussões feitas nele não são só para o espaço. Quando a gente está falando de todos os tratados feitos sobre a utilização do espaço, são discussões que podem ser levadas para qualquer outro assunto que seja de interesse das pessoas. Então, essa questão de não proliferação de armas nucleares é um tema que não foge só ao espaço, mas também aqui. A gente tem a questão militar, a gente tem a questão de desenvolvimento de tecnologias. Então, são vários tópicos que fogem um pouco do escopo só de espaço e também podem ser utilizados no dia a dia das pessoas, em áreas de pesquisa, trabalhos, faculdade e tudo mais. Mas eu acho que o principal é, que nem aconteceu com as duas Éricas e comigo, que é você descobrir um tema novo de pesquisa e algo que você se interesse por. Então, por mais que eu não sabia 100% sobre o espaço, sobre todas as questões que estariam sendo desenvolvidas, a partir de hoje eu vejo uma nova discussão e como que eu posso tomar um pouco mais a sério esse tema. Claro, o nosso comitê ele é bem desenvolvido, que nem eu tinha falado anteriormente, em áreas muito diversas, e eu acho que uma área que está muito em alta agora, que seja muito importante a gente falar também, é a questão de sustentabilidade. O Corpus ele tem como uma das suas principais formas de trabalho a questão de responsabilidade de resíduos. E isso não se encaixa só ao espaço exterior, que nem a gente já viu com várias notícias que saem a todo momento, todo o desenvolvimento de nanosatélites e de como organizar a órbita do nosso planeta, que atualmente já tem uma sobrecarga de material, mas também algumas empresas e alguns países desenvolvem projetos dentro do próprio planeta, né? A Blue Origin, por exemplo, ela trabalha bastante nessa questão de como desenvolver uma forma mais sustentável de produção de materiais da indústria espacial, mas também de como reduzir esses danos e esses detritos dentro do próprio planeta. Então, é uma combinação de temas muito bom. E
a questão da sustentabilidade aqui não é só nesse fator que a gente sempre pensa, do meio ambiente e de como planejar com que o que a gente já está fazendo, já está danificando, seja reestruturado, mas também o planejamento para o futuro. Então, quando a gente fala do setor espacial, você tem o desenvolvimento de planejamento futuro e de como que a gente vai explorar isso de uma maneira mais sustentável. Então, essa questão dos resíduos também engloba todos os outros temas que são trabalhados dentro do comitê e é como se fosse um suporte trino ali de discussões e debates nos dias. Eu acho que tem muitos filmes que são um pouco batidos, mas que eu pessoalmente sou apaixonado, que nem Interestelar, ou então mesmo 2001, Odisseia no Espaço, mas eu acho que a recomendação principal, assim como a Erika falou, acho que hoje em dia as newsletters e todos os posts são uma forma mais rápida de engajar sobre o assunto. Gente, um dos favoritinhos da Disney, Wall-E, eu acho que... Eu não tô brincando, eu acho que tem muita relação com os temas de debate do nosso comitê, principalmente por causa da questão da sustentabilidade. Mas um dos meus favoritos, que eu acho que tem tudo a ver sobre política especial e relações internacionais, é longo, é denso, mas é uma leitura muito boa de ficção científica, é Ender's Game, o jogo de Ender. Se vocês um dia tiverem a possibilidade de ler o livro ou assistir o filme, ele também tem bastantes elementos que estão envolvidos na elaboração do nosso comitê. A gente faz a simulação do Miniono dentro do campus do Coração Eucarístico da PUC Minas. É um campus muito grande entre si, tem várias graduações aqui dentro, mas também tem uma questão ambiental. A PUC Minas, principalmente nesse campus, tem vários animais que estão presentes no dia a dia aqui. E em uma das simulações teve uma pomba que era do pessoal da biologia, que era uma pomba que tinha todo o cadastramento, não era nada sujo, contaminado, nem nada. E ela estava bastante presente nos dias de simulação, porque ela estava andando pelo prédio que a gente faz a simulação, e foi, acho que, um elemento mais engraçado que eu me lembro, assim, de simulação. Mas é claro, a gente teve, ano passado, a presença de um digníssimo eclipse solar durante o dia de simulação. A gente teve que interromper as simulações dos comitês para a gente fazer umas filas indianas e orientar os delegados a não olharem diretamente para o sol, somente através de proteção. Mas foi interessantíssimo, esse foi um dos eventos mais engraçados que a gente teve. Esse dia, inclusive, eu estava como fotógrafo no Miniono e tive um grande trabalho para conseguir tirar uma foto do eclipse, mas deu tudo certo depois de muito tempo não me expondo diretamente à luz do eclipse. Isso é muito deixar claro, não olhe diretamente para o sol, senão você vai ficar cego. Mas, inclusive, foi a capa do Primal Times. Acompanhe o Primal Times, delegados. É muito importante, eles vão trazer as notícias mais fervosas de... E todos os dias de delegação e de moderação, eles estão presentes lá. Eles vão estar presentes no nosso comitê também. Tem sempre 2 voluntários, 2 delegados presentes em cada comitê. Então, troquem uma ideia com eles, conversem, observem o trabalho deles, que é sensacional. Harry Potter e o Cálice de Fogo. O Dragões de Éter fala a coleção mesmo. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Jogos Vorazes. Jojo Rabbit. Um Tiro da Pesada 2. Um Tiro da Pesada 2. Regionalismo e estudos regionais. Pra mim seria a área de segurança e terrorismo. Processo de tomada de decisão, que é basicamente economia comportamental. Turquia. Eu diria a Bélgica. Itália. Minha inspiração no curso é o professor Edmar Avelar de Sena. Cara, pra mim é o professor Lucas Leite. Ele não é professor aqui da PUC, mas é uma inspiração diária, assim. Yuri Gagarin.
Caros delegados, delegadas, eu, como diretor, eu tenho só a recomendar que vocês sempre leiam, ouçam esse podcast, acompanhem todo o trabalho do Miniono dentro e fora do comitê. Mas, como Lucas, eu só recomendo que vocês tentem se preparar, mas não encarem o Miniono como uma simulação que seja para ganhar algo ou para perder algo. O Miniono é sempre uma experiência muito inovadora para alunos de ensino médio, então, e é a primeira oportunidade que você tem de debater temas que fogem um pouco do escopo da aula e que é a oportunidade de você conhecer gente do país todo. Aproveitem bastante isso, aproveitem os dias de simulação. Sigam todas as regras, por favor, para ajudar toda a equipe. E se divirtam. Miniono, ele é um projeto de extensão para nós, mas para vocês ele é um projeto de engrandecimento. Então aproveitem essa oportunidade. O Miniono também segue um padrão de regras para os dias de vestimenta, nos dias de moderação e de simulação. Então a gente relembra para que vocês leiam o guia de regras de cada comitê, mas também o do próprio Miniono, para que se interem sobre. Geralmente é para não ferir algum povo, alguma etnia. Então não seja nada racista, xenofóbica, nem nada desse sentido. Então a gente recomenda que vocês venham com roupas confortáveis para os dias de debate. Quem quiser vir formal pode vir, mas lembre-se que vocês vão passar longas horas aqui dentro da PUC, então podem vir casualmente dentro dos limites. Geralmente um paletó, no máximo, mas normalmente uma camisa, uma calça de preferência e sapato fechado para que vocês também se sintam confortáveis com o restante dos delegados. Eu recomendo que vocês tentem se divertir durante os dias de simulação ao máximo, tanto durante as simulações quanto depois das simulações ou quando vocês estiverem fora da PUC. Lembre-se de trazer suas águas. Muito importante vocês estarem hidratados durante todos os horários em que vocês estiverem falando ativamente e defendendo as suas delegações. E mais do que isso, tenham uma boa experiência. Bom, eu imagino que todos os delegados do nosso comitê são, de certa forma, entusiastas, né, do tema. Mesmo assim, eu recomendo que todos os delegados aproveitem, né, o material que nós produzimos ao longo do tempo. Nós fizemos tudo com muito carinho, muito esforço, muita atenção e desejo também que todos os delegados tenham uma ótima experiência com o Miniono e que nós possamos chegar em conclusões positivas, que todos nós possamos ter uma ótima experiência. E é isso, estou muito ansiosa para outubro. E a última informação é mais um jabá próprio do comitê, né? Sigam as redes sociais do próprio comitê. No Instagram, o nosso Instagram é copus.2024_Miniono. Perfeito. E a gente lembra sempre que é Copus, COPUOS.